Ok, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos maiores mistérios da história moderna. E quem vai guiar a gente nessa são os pensadores da Escola de Frankfurt. E olha, se prepare, porque a resposta que eles encontraram é, no mínimo, desconcertante. E a grande pergunta que está no centro de tudo é essa: como é que pode? Como que o mesmo século que nos deu avanços incríveis, sabe? A capacidade de curar doenças, de ir para o espaço, esse mesmo século também foi palco do nazismo, do stalinismo, de horrores numa escala que a gente nunca tinha visto. Como que progresso e barbárie andaram assim, ó, de mãos dadas? Essa linha do tempo aqui, ela conta uma história bem trágica, né? O século XX começou com aquela baita promessa do iluminismo, a ideia de que a razão, a ciência, iam nos libertar. Só que essa promessa se quebrou em mil pedaços. As esperanças de revolução viraram pesadelos totalitários. E o pior, mesmo depois da guerra, o que surgiu foi uma sociedade de controle total. E isso tanto no lado capitalista quanto no comunista. É bem nesse cenário aí de total desilusão que um grupo de pensadores se junta. Nomes como Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse. Eles olhavam para as explicações que todo mundo dava, foi a crise econômica, foram os tratados políticos, e pensavam, não, isso é muito pouco. Para eles, essas respostas eram superficiais. Eles sentiam que o buraco era muito, mas muito mais embaixo. Então, todo mundo na época apontava o dedo para a economia, para a história, para a política. E olha, o pessoal da Escola de Frankfurt não negava a importância disso. Mas a questão é que eles foram mais fundo. Eles começaram a levantar uma suspeita radical. E se o problema não fosse o jeito que a gente usou as ferramentas do progresso, mas as próprias ferramentas? E se a falha estivesse lá na origem, na própria lógica do iluminismo? E se a grande culpada fosse a própria razão? E é aqui que a gente chega no coração do argumento deles. A investigação não apontou para um político específico, nem para uma crise econômica, mas sim para uma culpada que, sinceramente, ninguém esperava: a própria razão. Mas calma, não é qualquer tipo de razão. Eles deram um nome para ela: razão instrumental. Pensa assim, é uma razão que não está nem aí para a verdade ou para a liberdade. O único objetivo dela é o controle. É uma lógica de cálculo, de eficiência, uma lógica que quer dominar e que transforma tudo, absolutamente tudo, em um recurso a ser explorado. A natureza, as pessoas, a sociedade, tudo vira objeto. E para explicar essa ideia, que é bem complexa, o Adorno e o Horkheimer usaram uma metáfora simplesmente genial. Eles foram buscar lá no Odisseia de Homero. Olha só que interessante a lógica do Ulisses, que é o herói da história, a solução racional dele, para ele conseguir controlar a natureza lá fora, ou seja, o canto perigoso das sereias. O que ele faz primeiro? Ele precisa controlar a natureza aqui dentro. Ele domina a tripulação dele, manda todo mundo tapar os ouvidos com cera, e ele reprime a si mesmo, se amarrando no mastro do navio. E aí vem a pergunta: qual o custo disso tudo? A experiência vira algo totalmente estéril. Ele até ouve o canto, mas ele não pode viver aquilo. A vida vira só um espetáculo controlado e, no fim das contas, completamente vazio. Essa citação aqui resume tudo de uma forma perfeita. A razão instrumental, ela não conversa com o mundo, entende? Ela dita as regras. O objetivo dela ao conhecer as coisas é um só: poder controlar. Ok, então agora vamos ver como essa tal de razão instrumental sai dos livros de filosofia e vem parar no nosso dia a dia. Como é que essa lógica de dominação aparece na sociedade moderna, na prática? A resposta deles está num conceito que é muito forte: a indústria cultural. Para eles, o entretenimento de massa não tem nada de inocente. É um sistema que produz cultura do mesmo jeito que uma fábrica produz carros, em série. Sabe aqueles filmes com finais que a gente já sabe como vai ser? Aquelas músicas que parecem seguir sempre a mesma fórmula? Pois é, para eles, tudo isso é projetado para manter a gente passivo, satisfeito e, o mais importante, sem fazer perguntas difíceis. E o produto final desse sistema todo? Bom, é o que o filósofo Herbert Marcuse chamou de homem unidimensional. Quem é essa pessoa? É aquele indivíduo que acha que é livre porque pode escolher entre 50 marcas de shampoo no supermercado, mas que perdeu completamente a capacidade de imaginar um mundo que seja diferente de verdade. A crítica vira piada, a rebelião vira estampa de camiseta, tudo é absorvido pelo sistema e vendido de volta pra gente. Bom, se o problema é tão fundo assim, se ele está na própria estrutura da nossa razão, da nossa cultura, então fica a pergunta, né? Existe alguma esperança?
Tem alguma saída para isso? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A pergunta que todo mundo se faz. Se o diagnóstico é tão pesado, tão sombrio, tá, mas e o remédio? O que é que a gente pode fazer? E aqui que o pensamento deles fica ainda mais desafiador. Eles não entregaram uma resposta fácil. Não tem um plano de 10 passos. Não tem um manifesto político pronto. E por que não? Porque eles perceberam que qualquer plano desses correria um risco enorme de virar, adivinha? Mais uma forma de razão instrumental. Mais uma tentativa de controlar e dominar a história. Ao invés de um grande plano, eles apontaram para outro lugar, para formas de resistência que são, antes de tudo, intelectuais e pessoais. E essa frase aqui do Walter Benjamin, que também era ligado à escola, ilustra isso de um jeito brilhante. Ele diz que talvez o objetivo não seja ser a locomotiva que acelera a história, esse progresso que quase jogou a gente no abismo. Talvez as revoluções sejam, na verdade, o freio de emergência, a chance de parar tudo e finalmente pensar. Então, o que a gente tira disso? Que num sistema que quer colocar um preço em absolutamente tudo, a maior rebelião de todas é se apegar justamente àquilo que não tem preço. É defender a dignidade humana, é resgatar a memória que a cultura de massa faz de tudo para apagar, e talvez o mais importante de tudo é ousar pensar com a própria cabeça. E é com essa provocação que a gente encerra. No mundo que o tempo todo exige obediência, conformidade, consumo passivo, será que o ato mais rebelde, a maior transgressão de todas, não é simplesmente parar e pensar criticamente? Fica aí a reflexão. Talvez essa seja a lição mais duradoura que a escola de Frankfurt nos deixou.